Diz assim a palavra do Senhor: Então tomou Samuel uma pedra, repita comigo, pedra, e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas desde Ecrom até Gate e até os seus termos. Israel arrebatou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e entre os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias de sua vida, e ia de ano em ano, e rodeava a Betel, repita comigo, Betel, a Gilgal, repita comigo, Gilgal, e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Amém? Quem pode glorificar ao Senhor Jesus? Antes de tomar assento, coloque a sua Bíblia na cadeira e olhe bem dentro da bolota do olho do irmão que está ao teu lado. Amém? Bem dentro da bolota do olho dele, com carinho, e você vai dizer para ele assim bem forte: meu irmão. Mais forte, meu irmão, se tu não gosta de crente barulhento, que gosta de dar glória a Deus, que gosta de dar aleluia, que gosta de falar línguas estranhas, que gosta de marchar, que gosta de pular, e essa é uma péssima notícia para você, porque hoje você sentou perto de um deles. Só quem é pentecostal me dá um sinal aí. Eu sou abre tua boca, tira o ar da tua garganta, meu irmão. Libera um brado de adoração para estremecer esse lugar. Aleluia! Glória a Deus. Pode tomar assento. Queridos, o livro do profeta Samuel, ele marca o final de um dos períodos mais caóticos da história de Israel. Período esse chamado de era dispensação dos juízes, um período que durou cerca de 300 anos, e nesse período houve grande idolatria, houve grande apostasia, sincretismo religioso. O povo se distanciou de Deus. Esse povo, essa nação, a nação de Israel, que era um povo separado, escolhido para servir e adorar ao Senhor, nosso Deus. Deus havia feito uma promessa a Abraão, a partir do capítulo 12 de Gênesis, onde Abraão seria o pai de uma grande nação. Nação essa gerada do seu filho Isaque e materializada no seu neto Jacó, que mais tarde passaria a ser chamado de Israel, e teria 12 filhos que se tornariam as 12 tribos de Israel. Unificadas essas tribos seriam para Deus um povo eleito, uma nação santa, um sacerdócio real, um povo que prepararia um lugar para que Deus habitasse na terra, no meio dos homens. Mas Deus havia dito algo profundo para Abraão, porque no contrato de Deus existe um bônus, mas também existe um ônus. Se você for ver em uma das partes da promessa que Deus faz a Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, no verso 13, Deus vai dizer que o povo, essa nação que viria de Abraão, iria passar 400 anos no Egito. Quantos anos? 400 anos. Só que eles não iriam ficar lá para sempre.
sempre. O objetivo de Deus, fazendo com que o povo fosse passar esses 400 anos no Egito, seria justamente para fortalecer a cultura do povo hebreu em uma terra estrangeira. E ali, quando Deus quis libertar o seu povo, enriquecer o seu povo, fortalecer o seu povo, Deus precisou apenas de 2 homens. Um deles foi José, que foi lá e enriqueceu o povo hebreu no Egito, e Moisés, que libertou o povo do Egito e levou o povo rumo à terra prometida para adorar ao Senhor e festejar no meio do deserto. Mas para isso Deus deu uma ordem para Moisés, que ele deveria construir uma tenda móvel, chamada de tabernáculo, dividida em 3 partes: o átrio, santo lugar e santíssimo lugar. E no santíssimo lugar, no santo dos santos, havia um véu que separava o santíssimo do santo, e por trás do véu estava a arca da aliança. A arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus manifesta no meio dos homens, para que o povo ali caminhando rumo à terra da promessa viesse a sentir a manifestação dessa presença, viesse a sentir a presença do próprio Deus no meio deles. E no deserto, em meio ao deserto, no percurso, o povo viesse a adorar, exaltar e glorificar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que deserto é um lugar de adoração. E no deserto eu aprendo 2 coisas: que existem 2 tipos de pessoas no deserto. Existem os adoradores e existem os murmuradores. Os murmuradores, você conhece a história, eles morreram no caminho. Mas os adoradores, eles chegaram até a terra da promessa. Sabe por quê? Porque quem não consegue adorar a Deus no deserto não é digno de desfrutar da adoração na terra da promessa. E eu quero perguntar a você nessa noite: você é murmurador ou você é adorador? Quantos são adoradores aqui? Levante sua mão para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que quando passa pelo deserto só reclama, só murmura. Está difícil, está complicado, reclama disso, reclama daquilo, fica com raiva de Deus, fica com raiva do pastor, fica com raiva dos irmãos e reclama que está dando tudo errado, e fica com vontade de chutar o pau da barraca, de se desviar, de voltar para o Egito. Mas há os adoradores que mesmo em meio ao deserto fazem como Paulo e Silas na prisão, à meia-noite, açoitados, sofridos, mas conseguem levantar a sua mão, aleluia, e abrir a sua boca para render uma adoração pura, sincera e verdadeira a Deus. Sabe quem são esses? São os verdadeiros adoradores, aqueles a quem o Pai procura, adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E se você é um deles, adore, glorifique e exalte ao nome do Senhor. O povo está rumo a essa terra da promessa, e Moisés fica pelo caminho, mas ele prepara um sucessor esse chamado de Josué. Só que Josué, ao chegar na terra prometida em Canaã, comete um erro gravíssimo. Ele não repete aquilo que Moisés fez. Moisés prepara ele como um sucessor, mas Josué não consegue preparar um sucessor. Josué não consegue preparar alguém que fosse uma referência para o povo de Israel, alguém que fosse um líder, alguém que fosse uma autoridade espiritual para regir o povo. Sabe o que acontece? O povo perde a referência.
o povo perde a sua liderança. E automaticamente, quando um povo não tem liderança, o povo começa a se afastar de Deus. O povo começa a perder a sua essência. O povo começa a perder a sua santidade. E Deus começa a permitir que povos inimigos venham a oprimir o povo, por causa dessa apostasia, por causa dessa idolatria. Mas Deus é tão misericordioso, que no meio desse período de 300 anos, Ele levanta homens denominados juízes. Homens esses com funções específicas de libertar o povo da opressão dos inimigos. O povo consegue conservar o seu sistema de culto. O povo consegue conservar a sua religião. O povo consegue conservar a tenda, conservar a arca. Mas aos poucos o povo vai perdendo a essência. Até que no começo do livro do profeta Samuel nós vemos a grande tragédia acontecer. A última coisa que ligava o povo a Deus, a arca da aliança, o culto, é totalmente perdido, porque os filhos do penúltimo juiz, Hofni e Finéias, filhos do sacerdote ali, começam a perverter o culto, começam a fazer práticas terríveis no culto. E Deus permite com que o povo seja derrotado, afligido, destruído, envergonhado. Hofni e Finéias morrem na batalha. Quando seu pai sabe da notícia, também cai da cadeira e morre, o sacerdote Eli. E a arca do Senhor é levada pelos filisteus. No meio daquelas notícias de tragédia e de caos, um dos filhos, um dos netos de Eli nasce e é dado o nome àquele menino, aquele recém-nascido, de Icabô, que significava foi-se a glória de Deus. A presença manifesta de Deus havia ido embora. A tragédia tomou conta, porque a última coisa que sustentava o povo, a última coisa que ligava o povo a Deus, havia sido perdida. E todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, todas as vezes, irmãos, que nós resolvemos quebrar a nossa aliança com Deus, Deus permite que eu e você venhamos a perder coisas que nós consideramos importantes, coisas que nós consideramos como um sustento, como uma segurança, como um refúgio. Então Deus começa a arrancar tudo. Deus começa a fazer com que eu e você venhamos a perder tudo, para que não haja mais saída, para que não haja mais solução. Aí você olha para os montes e diz: Deus, eu não tenho mais saída, eu não tenho mais solução, é muita prova, é muito problema. Aí Deus é tão misericordioso que levanta um homem chamado Samuel, para dizer àquele povo que a história daquele povo ainda não tinha terminado, que Deus tinha uma reconciliação, que Deus tinha uma solução. E essa solução era voltar à origem, voltar à presença, se arrepender dos seus maus caminhos. E assim como está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, assim fez Samuel: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus o seu clamor, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus levanta Samuel para que Samuel viesse a ser esse reconciliador. Samuel reúne o povo em um lugar chamado Mispá. Dê só mais um pouco de retorno, por favor. E esse lugar chamado Mispá era exatamente o lugar onde eles haviam perdido a batalha e perdido a arca. Então o povo começa a se reunir ali e a clamar a Deus.
E quando os filisteus sabem da notícia de que o povo está ali reunido, sabe o que acontece, irmãos? Eles começam a se levantar para guerrear. Eles começam a se levantar para envergonhar mais ainda o povo de Deus. E o povo começa a clamar e a dizer: Samuel, não pare de interceder por nós, não pare de clamar ao Senhor por nós, para que o Senhor nos livre dos inimigos. Sabe o que Samuel faz? Samuel pega um cordeiro desmamado, e ele coloca ali em um altar, aquele cordeiro em um altar de holocausto, e sacrifica aquele cordeiro. E quando o sangue do cordeiro começa a ser derramado, os filisteus estão se aproximando. Quando aquele cordeiro está sendo sacrificado, um trovão começa a fazer um barulho estrondoso no céu e confunde os inimigos. Os inimigos batem em retirada. Então o exército de Israel começa a guerrear e começa a vencer aquela batalha. Sabe por quê? Porque Israel podia ter perdido tudo, poderia ter perdido o seu respeito, Israel poderia ter perdido o seu prestígio, Israel poderia ter perdido a sua honra, Israel poderia estar em um momento de vergonha, Israel poderia ter perdido a sua tenda, ter perdido o seu culto, ter perdido o seu sistema religioso, ter perdido a sua arca da aliança. Mas ela não perdeu uma coisa: ela não perdeu o cordeiro. O cordeiro estava lá, e aonde estiver o cordeiro, o milagre é certo e a vitória é certa, em nome de Jesus. Aprenda uma coisa: aonde o cordeiro estiver, o milagre acontece. Quando Adão e Eva pecam lá no jardim do Éden, Satanás olha para eles, olha para a vergonha deles, olha para a nudez deles, e eles estão se escondendo com folhas de figueira. E o capítulo 3 vai dizer que Deus, Ele veste Adão e Eva com peles de animais. Sabe que animal é esse? Apocalipse 13:8 diz que era um cordeiro que foi sacrificado desde a fundação do mundo. O cordeiro de Deus tapou a vergonha e a nudez de Adão e Eva. Quando Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque, Deus não permitiu que ele viesse a sacrificar e providenciou um cordeiro. O cordeiro foi a provisão da desgraça que aconteceria na família de Abraão. Quando o povo de Deus estava lá no Egito, diz a Bíblia Sagrada que Deus envia 10 pragas, e a 10ª praga seria a morte de todos os primogênitos. Mas que o povo hebreu deveria, cada família, sacrificar um cordeiro em cada casa, e com o sangue do cordeiro deveriam colocar o sangue no umbral da porta, para que a desgraça, para que a morte não viesse a afligir o povo hebreu. Porque aonde o cordeiro está, há livramento. Aonde o cordeiro está, há milagre. Aonde o cordeiro está, há vitória. Talvez você chegou aqui essa noite e diga para mim: irmão Alberto Júnior, eu perdi meu emprego. Irmão Alberto Júnior, meu casamento está um fracasso. O meu filho está no mundo. Eu perdi meu carro, perdi minha moto, perdi tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode perder tudo, pode perder emprego, pode perder carro, pode perder casa, pode perder bens. A única coisa que você não pode perder é o cordeiro, porque se o cordeiro estiver na tua casa, o milagre de Deus vai acontecer. Só quem ainda tem o cordeiro em casa, levante a mão, deixa eu ver. Quantos ainda tem o cordeiro? Quantos ainda tem o cordeiro da vida? Quantos ainda tem o cordeiro da casa? Levante a mão e glorifica. Aleluia. O cordeiro de Deus está aqui. João viu Jesus e disse: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia.
O milagre acontece ali, queridos. E Samuel vê uma grande pedra, e ele coloca aquela pedra à vista de todos, e ele denomina aquela pedra. Ele chama aquela pedra de Ebenezer, e ele declara: até aqui nos ajudou o Senhor. Queridos, você não faz ideia da profundidade que há aqui nessa pedra. Algo profundo que nós precisamos conhecer essa noite. Esse ato não é um ato tão simples assim. Como assim? Pegou uma pedra, chamou de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém, glória a Deus. Não, há algo mais profundo aqui que você precisa saber. A pedra na Bíblia, ela aponta para o passado e aponta para o futuro. A pedra na Bíblia é o alfa, a pedra na Bíblia é o ômega. E algo profundo aqui que nós precisamos entender. E no verso 16, Samuel faz um outro ato profético. Ele retorna a Betel, retorna a Gilgal e depois a Mispá. E anualmente diz o texto que ele vai fazer esses 3 percursos, irmão Mateus. Ele ia a Betel, repita comigo, Betel. Ele ia a Gilgal, repita comigo, Gilgal. E ali em Mispá ele retornava a congregar o povo. Há algo profundo aqui. O que tem a ver essas 3 cidades com essa pedra, irmão Alberto Júnior? Há algo profundo, queridos. E eu quero associar com você essa noite essa pedra a esses 3 lugares e trazer uma reflexão profunda para nós como igreja. E eu quero que você entenda que a igreja tem tudo a ver com essa pedra. A igreja tem tudo a ver com Betel. A igreja tem tudo a ver com Gilgal. E a igreja tem tudo a ver com Mispá. E como eu quero ser direto essa noite, eu quero que você já abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, verso 7, porque nós vamos entender porque ele foi até Betel. Sabe, queridos, eu imagino Samuel pegando aquela pedra e retornando lá a Betel. E você vai saber por quê. Aleluia. Gênesis capítulo 12, verso 7. Quem localizou o texto, diga achei. Diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência te darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que ele aparecera. Moveu-se dali a montanha do lado oriental e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Queridos, Abraão está vindo de Ur dos Caldeus, porque Deus havia dito: sai da tua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. E no meio do percurso ele para em um lugar. Ele está vindo de Ur para Canaã. No meio do percurso ele para em um lugar, e Deus fala com ele ali naquele lugar. Então ele levanta um altar naquele lugar que se chamava Betel, e ele começa a invocar o nome do Senhor ali. O tempo passa, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó e Esaú. Jacó está ali naquela competição pela primogenitura, consegue vencer o direito de primogenitura, recebe a bênção. E ele tem que fugir porque Esaú quer matá-lo. E a mãe de Jacó, preste atenção, ordena para que ele faça o trajeto contrário ao que Abraão havia feito, porque eles estão agora aqui em Canaã. E quando Abraão veio de Ur para Canaã, ele para em Betel. Agora Jacó vai fazer o trajeto contrário. Ele está em Canaã e vai retornar a Ur dos Caldeus.
E quando ele retorna, ele para exatamente, irmão, no mesmo lugar que Abraão havia feito o altar. O texto está lá em Gênesis 28. Você vai localizar. Eu não vou ler, mas você vai ler depois com mais calma, porque nós precisamos correr. Mas você vai perceber que ele chega em um lugar deserto, e ali está a noite. Ele pega uma pedra para descansar. Só que ele não sabe que aquela pedra ali há alguns anos havia feito parte de um altar, e havia algo profético sobre aquela pedra. Aprenda uma coisa: pedra no deserto é sinônimo de altar. Pegou? Guarda isso. Pedra no deserto é sinônimo de altar. Jacó pega a pedra, deita nela como travesseiro e tem um sonho. No sonho havia uma escada, anjos desciam e subiam, e no final da escada estava o Senhor, que disse para ele: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o teu Deus. Enquanto muitos tropeçam em pedras no deserto, Jacó nos ensina a fazer as pedras do deserto de travesseiro. Enquanto muitos perdem o sono por causa das pedradas que levam no deserto, Jacó nos ensina que podem jogar pedras em você. Pegue essas pedras, não perca seu sono, faça-as de travesseiro e descanse no Senhor. Porque pedra no deserto não é sinônimo de morte. Pedra no deserto é sinônimo de altar. Ei, sabe por que quando Jesus passou 40 dias no deserto, a serpente chegou lá e fez uma proposta indecente para ele? Que proposta indecente foi essa? Ela disse: está vendo essa pedra aí, Jesus? Transforma ela em pão. Sabe por quê? Porque a serpente sabia que pedra no deserto é altar, e ela queria transformar o propósito em necessidade. Queria que Jesus trocasse o seu propósito pela necessidade. Mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Deixa minha pedrinha aqui, porque ela é altar. Se acham que vão te matar com pedras no deserto, estão enganados. Pedra no deserto não é sinônimo de morte. Pedra no deserto é sinônimo de altar. Quem pode levantar a mão para o céu e dar um brado de glória? Aleluia! Sabe quem era essa pedra, irmãos? Sabe quem era essa pedra? Essa pedra era Cristo. Jacó se acorda do sonho e diz: quão terrível é esse lugar. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Sabe por que a pedra era Cristo? Porque Cristo é a casa de Deus. Colossenses 2,9 diz que em Cristo habita corporalmente toda a divindade de Deus. Cristo é a casa de Deus. Cristo é a morada de Deus. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem minha alma descansa. E deixa eu te provar que Cristo é essa pedra, irmão, para que não restem dúvidas. Sabe o que diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 47 a seguir? Jesus está ali chamando os seus discípulos, e um dos discípulos se chamava Filipe. Filipe vê as maravilhas que Jesus havia feito. João 1,47 a seguir, e ele vai até o seu irmão Natanael e diz: Natanael, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Mestre. Natanael pergunta: de onde ele vem? Ele vem de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem, rapaz, e vamos ver.
Quando ele está se aproximando de Jesus, Jesus aponta para ele: eu vejo um verdadeiro varão israelita, homem que não adora. E ele diz: como sabe que eu sou israelita? Como sabe que em mim não adoro? Jesus aponta o dedo para ele e diz: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. E ele diz: nossa, você é o Senhor, você é o mestre. Como você sabe que eu estava embaixo da figueira? Você se admirou porque eu te disse que você estava debaixo da figueira. A partir de agora, ele diz: em verdade te digo, que os anjos subirão e descerão sobre o Filho do Homem. Assim como os anjos subiam e desciam sobre aquela pedra, Jesus está dizendo: eu era a pedra. É sobre mim que os anjos sobem, é sobre mim que os anjos descem. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Essa mesma pedra, queridos, ela estava lá no deserto, quando o povo estava indo rumo a Canaã. Números capítulo 20, verso 7 a seguir. O povo estava com sede ali, meus irmãos, ali no meio do deserto, e Deus dá uma ordem. Deus dá uma ordem para Moisés. Ele diz: Moisés, está vendo aquela pedra ali, Moisés? Aquela pedra, fala para ela, Moisés, fala. Apenas fala para ela, e ela vai jorrar água. Era só para falar, irmãos. Sabe por quê? Porque pedras têm ouvidos e pedras têm boca. Pedras ouvem, pedras falam. Repita comigo: pedras ouvem, pedras falam. Era só para falar, que a pedra iria ouvir. Pedra ouve, pedra também fala. Sabe por quê? Porque quando Jesus está entrando em Jerusalém, Lucas 19, quando Jesus está entrando em Jerusalém, o povo está jogando ali palmeiras e dizendo: Hosanas, Hosanas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus está montado no jumentinho. Chega os fariseus e diz: Jesus, manda ele calar. Jesus: eu não posso mandar eles calar, porque se eles calarem, as pedras irão clamar. Porque pedra fala e pedra ouve. Só que Moisés não acreditou, irmão. E sabe o que Moisés fez? Ele feriu a rocha 1 e 2 vezes. E por causa disso ele não entra na terra prometida. Sabe por quê? Porque aquela pedra era Cristo. E categoricamente o apóstolo Paulo vai nos revelar isso em 1 Coríntios, no capítulo 10 e verso 4. Quando ele diz que no deserto todos beberam de uma única água vindo da rocha, vindo da pedra. E ele vai dizer que a pedra era Cristo. Aleluia! Cristo era pedra. E essa mesma pedra estava na funda de Davi. Segundo 1 Samuel capítulo 17, verso 49, quando Davi está lutando contra o gigante, Golias está ali amedrontando Davi. Ele diz: tu vem em mim com lança, tu vem a mim com espada, com escudo, mas eu tenho uma pedra. Eu venho em ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele lança a pedra e a pedra derruba o gigante, porque a pedra é Cristo. E não há gigante que fique diante dele. Você não entendeu? Se tem algum gigante te afligindo, não se preocupa não, meu filho. A pedra vai derrubar esse gigante. Levanta a mão e diga: Cristo, a minha pedra, vai colocar por terra todos os gigantes que aparecerem. Aleluia! Essa mesma pedra estava na interpretação do sonho de Daniel. Quando Nabucodonosor tem um sonho, ninguém sabe o que ele sonhou, e ele quer que os sábios e que os magos digam o que ele sonhou.
e o que significa isso, Senhor? Quem não soubesse, meu irmão morreria. Todo mundo com medo, ninguém sabia o sonho. Daniel vai dobrar o joelho e orar. E Deus revela o sonho para Daniel e a interpretação do sonho para Daniel. E no capítulo 2, verso 30 a seguir, de Daniel, vai nos dizer que Daniel chega para Nabucodonosor e diz: Nabucodonosor, eu sei qual foi o sonho que você teve. Você sonhou com uma estátua grande que tinha cabeça de ouro, peito de prata, que tinha a cintura de bronze, que tinha pernas de ferro e pés de barro misturado com ferro. E ele vai dizer que de repente veio uma pedra. A pedra apareceu, saiu derrubando a cabeça da estátua, derrubou o peitoral, derrubou a cintura, derrubou tudo, irmão. E depois a pedra encheu toda a terra. Era Cristo destruindo o exército da Babilônia, destruindo o império da Pérsia, destruindo Alexandre o Grande, os gregos, destruindo Roma e manifestando o reino de Deus, estabelecendo a cultura do céu na terra. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Este reino até hoje está impactando, abalando tudo, irmão. Este reino chegou aqui no bairro do Henrique Jorge através da igreja do Bom Samaritano e está abalando tudo aqui, irmão. Quem crê que ninguém resistirá a essa pedra, quem crê que todo demônio, todo reino, toda potestade que se levantar contra essa pedra será derrotada em nome de Jesus. Aleluia! Essa pedra é reino. E em ambientes divinos, preste atenção, em ambientes divinos essa pedra revela a sua divindade. Em ambientes puros, em ambientes onde a santidade de Deus habita, essa pedra revela a sua divindade. Sabe como se chama a divindade dessa pedra? Preste atenção. A divindade dessa pedra chama-se sardônica. E deixa eu dizer uma coisa para você. Essa pedra estava lá no jardim do Éden e Adão não percebeu. Gênesis capítulo 2, verso 10 a 12 vai dizer que havia um rio que jorrava ouro, que produzia ouro e produzia uma pedra chamada de pedra sardônica. O Éden era um ambiente divino. E em ambientes divinos essa pedra revela a sua divindade, o sardônico. Sabe como que eu sei disso? Porque quando João é arrebatado ao céu em Apocalipse capítulo 4, o texto vai nos dizer que ele está diante de um trono. E Apocalipse 4 verso 3 ele vai descrever aquele homem que está diante daquele trono. Eu pergunto, qual é a semelhança dele, João? E ele vai me responder: esse homem que está sentado em um trono é semelhante à pedra de jaspe e à pedra sardônica. Porque Cristo é a pedra. A pedra que foi rejeitada. Isaías 28:16 vai falar sobre isso. A pedra que foi rejeitada. Jeremias 51:26 vai dizer a mesma coisa. Rejeitar a pedra. Jó capítulo 38 verso 6 vai dizer a mesma coisa. A pedra de esquina, a pedra que foi rejeitada. O próprio Cristo vai dizer, Marcos 12:10, eu era a pedra que foi rejeitada, a pedra de esquina. E mais tarde Pedro vai dizer em Atos capítulo 4 verso 11, ele era a pedra que foi rejeitada. Todos rejeitaram a pedra, irmão.
percebeu que Cristo estava ali se manifestando e se revelando através daquela pedra. Ninguém percebeu, todos rejeitaram. Mas Samuel, quando viu a pedra, disse: essa pedra aqui não é normal. Essa pedra aqui tem nome. Ela se chama Ebenezer, porque era ele que estava aqui. Foi ele que nos deu vitória. Ebenezer, até aqui nos chama. Samuel reconheceu que Cristo estava naquela pedra. Aleluia! E Pedro, na sua epístola universal, capítulo 2, verso 8, vai dizer que para aqueles que rejeitaram essa pedra se tornou uma pedra de tropeço. Quem tem fé em Cristo será edificado sobre essa pedra, mas quem não crê em Cristo tropeçará na pedra, e a pedra se tornará pedra de escândalo para aqueles que rejeitaram a mensagem do Senhor, a mensagem de Cristo. Ah, como eu queria ter tempo para entregar o restante do rolo dessa mensagem, irmão. Mas já passou da de novo, eu posso continuar, pastor? Quem quer que eu pare, diga amém. Ah, só a irmã quer que eu pare, ainda bem. Então o restante dos irmãos quer que eu continue, amém? Só a irmã quer que eu pare. Quem quer que eu continue, diga amém. Ah, então eu acho que eu vou ficar. Aleluia! Repita comigo, Betel. Cristo era a pedra que estava em Betel. Repita comigo agora, Gilgal. O que aconteceu em Gilgal? Deixa eu correr. Capítulo 4 de Josué. Josué está vindo do deserto. Ele atravessa o Jordão a seco, está indo rumo à terra prometida. E quando ele atravessa o Jordão a seco, ele pega 12 pedras. Se você quiser nos acompanhar nesse texto, Josué capítulo 4, verso 6 a seguir, vai nos dizer que ele pega 12 pedras. Quantas pedras? E leva aquelas 12 pedras no capítulo 20, verso 21, Josué 4, 20, 21, vai nos dizer que ele pega aquelas 12 pedras e leva até um lugar chamado Gilgal. E lá em Gilgal ele levanta as 12 pedras e ele diz: toda vez que alguém perguntar que pedras são essas, digam aos filhos de seus filhos que essas pedras são as 12 tribos de Israel que atravessaram o Jordão a seco e que logo logo vão chegar até a terra prometida. Sabe o que essas pedras significam, irmãos? As 12 tribos de Israel são uma tipologia, uma simbologia dos 12 apóstolos de Cristo. Dentro de uma simbologia, essas 12 pedras, as 12 tribos, são os 12 apóstolos de Cristo. Assim como aquela pedra, Betel, era Cristo, essas 12 pedras de Gilgal estão simbolizando os 12 apóstolos, os fundamentos dos apóstolos. Talvez você esteja percebendo que estamos construindo aqui. Nós queremos chegar a um ponto onde iremos construir a igreja, onde Betel é a base, Cristo, e os fundamentos são os 12 apóstolos. E eu quero que você caminhe comigo entendendo essa revelação nessa noite, que os fundamentos dos apóstolos se resumem a duas coisas. Repita comigo: batismo nas águas e batismo no Espírito. Esses são os fundamentos dos apóstolos. E essas 12 pedras, pastor Michael, elas precisam ser batizadas
batizadas no Jordão, batizadas no arrependimento, e precisam também ser batizadas no Espírito. E quando elas saem do Jordão, eu aprendo, eu entendo o primeiro fundamento dos apóstolos: batismo nas águas. Quantos foram batizados já nas águas? Mas há um outro batismo, há um outro processo que essas pedras precisam passar. E sabe onde é o outro processo? Sabe onde essas pedras são batizadas? Preste atenção. Olha aqui para a minha gravata vermelha. Não, irmãos, é azul. A Bíblia vai nos dizer no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, há um contexto aqui de também muita apostasia. O rei Acabe e a rainha Jezabel perverteram o povo. Olha só como a mensagem está encaixando nos louvores. E Elias propõe um desafio aos profetas de Baal: que o Deus que mandasse fogo do céu era o Deus de Israel, era o Deus verdadeiro. O texto está lá em 2 Reis capítulo 18, verso 30. 1 Reis capítulo 18, verso 30 a seguir. E o texto vai nos dizer que ele pega 12 pedras. Quantas pedras? As mesmas pedras que haviam sido retiradas do Jordão, passadas nas águas do batismo, agora estão aqui, sendo simbolizadas. E sabe o que acontece? O fogo desce do céu e as pedras são batizadas com o Espírito Santo. E dentro dessa tipologia, Elias simboliza o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Elias conhece exatamente o caminho do céu. Capítulo 2 de 2 Reis, Elias vai ser arrebatado, irmãos. Mas antes de ser arrebatado, ele vai passar por 4 lugares. Deixa eu ver quem é bom de Bíblia. Primeiro lugar, Betel. Segundo lugar, Jordão. Terceiro lugar, Gilgal. Quarto lugar, Jericó. Os mesmos lugares que as pedras, os mesmos lugares que o povo passou: Betel, Cristo, Jordão, batismo, Gilgal, os apóstolos, e Jericó, os inimigos da promessa. Quando a igreja está fundamentada em Cristo, fundamentada nos apóstolos e na doutrina dos apóstolos, ela vence Jericó, vence o inimigo e é arrebatada aos céus, como Elias foi arrebatado. O Espírito Santo está preparando a igreja para ser arrebatada. E essa igreja precisa ter como base em Cristo, precisa ter como fundamento os apóstolos, precisa vencer o inferno para subir ao céu. E então nós chegamos em Mispá, que representa esse grande ajuntamento. Não é mais apenas sobre pedras, mas essas pedras são pessoas que estão ajuntadas para invocar ao Senhor, para interceder ao Senhor, para desfrutarem do sacrifício do Cordeiro. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. E quando a igreja entende isso, queridos, o inferno, os inimigos, Jericó, os filisteus são derrotados. Evangelho de Mateus capítulo 16, verso 13 a seguir, Jesus está fazendo uma pergunta para os apóstolos: quem vocês acham que eu sou? Um levanta e diz: alguns dizem que tu és Isaías, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias. E ele diz: e vocês? Quem acha que eu sou? Pedro se levanta, se ergue e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Cristo olha para ele e diz: porque te digo que não se chamará mais Simão, mas Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. A igreja é o ponto onde o céu afeta a
viesse a afetar a terra. Só existe uma forma de os céus afetarem a terra: é por intermédio da igreja. É isso que está escrito em Efésios capítulo 3, verso 10. Mas essa pedra não é Pedro, queridos. Pedro é apenas uma dessas 12 pedras. A primeira camada está a base, que é Cristo, Betel. A segunda camada está os 12 apóstolos, Gilgal. E sobre essa pedra, sobre Pedro como uma das 12 pedras, fundamento dos apóstolos, Cristo vai edificar a terceira camada, eu e você, Mispá, a igreja de Jesus. E nessa igreja nós também somos pedras. 2 de Pedro capítulo 2 verso 5 vai nos dizer: porque também vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Nós somos as pedras que edificarão a casa, a morada, para que o Espírito venha habitar. E o fundamento dessa pedra, a base dessa pedra, você sabe quem é? Cristo. E Cristo é a base e também é o construtor. Eu quero que você aprenda algo comigo essa noite. Qual era a profissão de Jesus? Jesus era o quê? Quando a gente ouve essa palavra carpinteiro, a ideia que vem à nossa mente é que Jesus estava ali com um martelo, um prego, uma madeira, não é verdade? Só que no original, está lá em Marcos 6,3, o original dessa expressão carpinteiro é um termo grego chamado técnico. E esse termo ele tem uma raiz de um outro termo, arquiteto, que traduzido do grego para o português quer dizer construtor. Arquiteto, construtor. Então Jesus não era o que nós chamamos na nossa profissão de marceneiro, porque quem mexe com madeira, prego e martelo é marceneiro, não carpinteiro. O carpinteiro, ele é o construtor de casa, ele é o arquiteto. E Jesus era perito nisso. Uma vez foram perguntar para ele: como é que eu construo uma casa, Jesus? Mateus 7,29 ele diz: não construa na areia, não construa na praia, construa sobre a pedra. Porque eu sou a pedra, mas também sei construir a casa. Eu sou a base, mas também sou o construtor. E eu e você somos apenas pedras dessa construção. Para Jesus não tem pastor, não tem obreiro, não tem pregador, não tem preto, pobre, rico. Para Jesus todo mundo é pedra. Não tem artista, não tem ninguém melhor do que ninguém. Cada um de você é apenas uma pedra que está sendo edificada para a morada do Espírito. E eu quero que você abra comigo, estou quase concluindo, Efésios capítulo 2. Eu quero que você, eu preciso que você leia isso comigo essa noite. Efésios capítulo 2. Aleluia. Efésios capítulo 2, verso 20. Vai dizer o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, Gilgal, e todos os profetas, de que Cristo, Betel, é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Espírito de Deus.
parte de uma construção, querido. Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, verso 16, ele vai dizer: vós sois templo e morada do Espírito. Ei, tem muita gente que entende esse versículo errado. Tem muita gente que diz: eu sou a casa, eu sou a igreja. Não, vós sois. Não é no singular, no plural. E tem gente dizendo: não preciso ir para a igreja, porque eu já sou a igreja. Basta ficar na minha casa que eu sou a igreja. Que nada, rapaz. Tu é apenas uma pedra. E fora desses fundamentos, fora dessas bases, você não é nada. Não existe vida fora da igreja. A igreja é um corpo, é uma família. A igreja é uma família para Deus, uma noiva para Jesus e uma morada para o Espírito. Quando são a morada do Espírito, levante a mão e fique de pé. Fique de pé e adore. Fica de pé e adore. O Espírito quer habitar na tua vida. O Espírito habita nesse igreja. Deixa o Espírito te encher. Deixa o Espírito Santo te encher. Você é a morada dele. Prepara aí a canção aí. Ai, deixa o Espírito se mover aí, meu filho. Não fica parado aí não. Não fica calado aí não. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos. Adora, adora. Adora e seja cheio dele. Seu nessa noite, se há aqui no nosso meio alguma pessoa que deseja fazer parte dessa realidade, que deseja fazer parte desse propósito eterno que
que Deus tem para a humanidade. Esse propósito de participar de algo divino, esse propósito de participar de algo que conecta os céus com a terra. Você que quer ser parte disso, dessa coisa maravilhosa, dessa coisa linda que é a igreja de Jesus, eu convido você a vir aqui à frente agora para confessar a esse Jesus como Salvador da sua vida. Eu quero convidar você a vir aqui agora. Você que for